lembrando, eu vou começar uma aula de revisão. Os nossos conteúdos para avaliação vai ser só funções. Funções, aí o que é função, domínio, contradomínio, imagem, função injetiva, sobrejetiva, função afim, que é a função do primeiro grau, e função do segundo grau. Vão ser esses os assuntos já nessa prova. O que é uma função? Presta atenção, só vai ser função quando todos os elementos de A têm correspondente em B. Então, vou olhar aqui o conjunto A. Todos os elementos de A, todos os números que tem dentro do conjunto A, tem setinhas saindo de A para B? Sim. Depois, cada elemento de A corresponde um único elemento de B? Sim. Se for isso, então eu tenho uma função. Olhando esse exemplo aqui que eu tenho em tela. Esse exemplo aqui. Todos os elementos de A possuem uma única seta saindo de A para B? Uma Sim. única seta. Sim. Então, nesse caso, é uma função. Função. Porque cada elemento de A possui apenas uma setinha, ó, saindo de A até B. Possui uma única relação. Na letra B aqui, ó. A letra B é uma função? Todos os elementos de A. Isso. Todos os elementos de A possuem uma única seta saindo deles? Não. Não, né? Não. No O número 3 tem 3, duas. isso, muito bem. No número 3, ele possui duas setas saindo de dentro dele. E não pode, só pode ser uma. Então tem aqui, ó. Não é função. Todos os elementos de A possuem uma única seta saindo de A para B. Conjunto A é esse, que só tem o número 3. Do número 3 está saindo apenas uma única seta? Não, né? Não. Não. Tá saindo 3 setas. Então, nesse caso, não é função. Na letra D. Letra D é função. Essa letra D. Não. Por Porque o dois conjunto motivos. A não pode ficar sem Isso. seta no conjunto B. Muito bem, perfeito. Também o número o menos 3 ou é 3 ali tá com duas setas. Isso aí. Nesse caso, eu tenho duas contradições aqui, ó. O número 3, ele possui duas setas saindo dele, que não pode, e o número 4 está sozinho, que também não pode. Ele tem que ter alguma seta saindo dele até B. Me digam qual dos exemplos são funções. Letra A é todos os elementos de A possuem uma relação com B. E é uma única setinha saindo de A para B. Perfeito. Letra B é? Não, não é função. Por quê? O número 4 está sobrando. E ele não pode sobrar, né? Não pode sobrar ninguém de A. Letra C. Todos os elementos de A têm uma relação com B? Sim, porque só tem um único elemento aqui em A e ele está fazendo essa ligação com B. Só isso. Então é função. Letra D. Letra D não é, porque o número 6 ele está fazendo duas ligações com B. E ele só pode fazer uma. Letra D. 4, 7 e 2. Todos possuem uma única seta saindo de A até B? Sim, ó. 4 possui uma, 7 possui uma e o 2 possui uma. O conjunto B, para mim, não influencia de nada. Eles podem receber quantos números quiserem. O importante é o conjunto A. E por fim, o conjunto B, ó, tá sobrando esses dois números, então não é função. Agora, domínio, contradomínio e imagens da função. Primeiro, domínio. Eu tinha falado para vocês que o domínio era todos os elementos do conjunto A. Não foi isso? Eu falei, eu me lembro. Aí eu vou dizer a vocês que eu estava errado. Desculpa. Não é todos os elementos de A. É aqueles que possuem uma relação com B. Por exemplo, se em A eu tenho os elementos 1, 2 e 3. Esse é o conjunto A. O conjunto B possui 2 e 3.
O domínio vai ser apenas todos os números de A que possuem uma relação com B. Então eu falei para vocês, eu peço desculpa, que o domínio era todos os elementos do conjunto A. Mas na verdade são os elementos que possuem setinhas saindo de A até B. Então nesse caso o domínio vai ser quem? Apenas o 1 e o 3. Então vai ser apenas os elementos que possuem uma relação de A até B. Tudo bem? Sim, professor. Pronto. Porque, assim, na maioria das vezes vai dar todos os números de A. Mas eu queria que vocês ficassem cientes que se um valor de A não está relacionado, então o domínio vai ser só os números que estão relacionados. Domínio, contradomínio e imagem. Na maioria das vezes, todo o conjunto A ele vai ter uma relação com B, mas não é sempre, tá bem? Então, ó, quem é o domínio? Nesse caso, o domínio são todos os números de A que possuem relação com B. Nesse caso, todos os números de A possuem uma relação com B. Por isso que o domínio vai ser todos os elementos de A. Quem é o contradomínio? O contradomínio, esse sim, é todos os elementos de B. Contradomínio é todos os números que tem em B. Mesmo Certo? que sobre. Mesmo que sobre. O contradomínio é sempre o conjunto B. Esse está certo. O único que eu falei errado foi só o domínio. É todos os elementos de B. E o conjunto imagem? Se eu pedir para vocês, quem é o conjunto imagem? É os elementos É de os, ah, B. Isso. Vá. é os elementos de B que tem ligação com A. Muito bem. Que nesse caso vai ser apenas o 2 e o 3. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Quem é o domínio dessa função? Eu vou olhar, ó, todos os elementos de A que possuem relação com B. Nesse caso, os elementos de A que possuem relação com B é o número 3 e o número 4. Então, ó, eles vão ser o domínio. O número 3 e o número 4. Contradomínio. Todos os elementos de B. Todos os números. E o conjunto imagem. Todos os elementos de B que possuem relação com A. Que nesse caso é 2 e 3. Determine o domínio, contradomínio e a imagem da função. Aí tem aí. Considere o conjunto A menos 2, menos 1, 3, 4, 5. Conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o 9. E a lei de formação é o seguinte, ó. Aos elementos de A, devemos adicionar 3 unidades. Conjunto A. Quem são os elementos do conjunto A? Menos 2, menos 1, 3, 4 e 5. E aqui eu vou ter o conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Pronto. Ele diz o seguinte, ó. Aos elementos de A, devemos adicionar 3 unidades. Então, eu vou pegar o primeiro, o menos 2. Eu tenho menos 2. Somo mais 3. Quanto é que eu fico? Tenho menos... Isso, ó. Tenho menos 3. Tenho menos 2. Somo mais 3. Eu fico com 1. Então, eu vou sair de menos 2 e vou até 1 em B. O próximo, eu tenho menos 1. Se eu adicionar mais 3 de menos 1, quanto é que eu fico? 2. 2. O número 3. Se eu adicionar mais 3, eu fico com quanto? 6. 6. O número 4. 7. E o número 5? 8. 8. Beleza. Agora vocês vão me dizer quem é o domínio dessa função.
Menos Menos 2, menos 1, menos 1, 3, 0, 4, 5. Olhe. Eita. Tá certo? Tá. Isso aí. Nesse caso eu usei todos os números. Então, eu coloco todo mundo. Todos os números do conjunto B. E, por fim, o conjunto imagem. Quem são os 1, elementos? 2, 5. 1, 2, 6, 7 7 e e 8. 8. 1, 2, 6, 7 e 8. Agora é o seguinte, ó. Vocês que vão fazer esse. A função é essa, ó. 2x menos 1. E ele quer que você faça a relação de A para B. Eu tenho aqui, ó, todos os elementos de A. 0, 1, 2 e 3. E aqui eu tenho todos os elementos de B. Ele quer saber qual será o conjunto de imagem. Então, é vocês que vão fazer essa relação conforme essa fórmula aqui, ó. 2x menos 1. Vocês vão pegar cada elemento de A, substituir no lugar de x e ver qual o número que vai dar. E aí você faz a relação. O número que vai dar vai ser o valor de B. Pega a fórmula 2x menos 1, vai pegando todos os números do conjunto A e onde tiver o x, eu substituo por esses números. O primeiro foi o zero. Então, 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 dá 0. E 0 menos 1 deu menos 1. Pronto. É isso que vocês vão fazer. Qual é o próximo número? O número 1. Então, onde tiver o x, eu vou substituir por 1 e vejo quanto vai dar o resultado. E aí eu faço a ligação com B. Deu para entender? Eu já fiz, professor. Muito bem. Deu qual? O 0 vai ser no menos 1, o 1 vai ser no 0, o 2 vai ser no 3 e o 3 vai ser no 5. Muito bem. Vamos ver se bate. O próximo é o 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 1. Quanto é... Eita, o próximo... Tá certo. Então, quanto é? 2 vezes 1. 2 2. vezes 1 dá 2. 2. E 2 menos 1 dá 1. Eita, professor. Peraí, meu Ah. filho. Então, se eu sair de 1, ele vai bater 1 em B. Deixa eu apagar aqui para fazer ele vermelhinho para vocês verem. Saiu de 1, foi para 1 em B. Tudo bem? O próximo vai ser quem? O 2. Então, onde aqui, ó, tiver o x, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 menos 1. Quanto é 2 vezes 2? 4. E quanto é 4 menos 1? 3. Então, eu saí de 2 em A e vou para 3 em B. E aí, me digam se for o número 3. Quanto é que eu vou achar em B? 5. Muito bem. 3 vai para 5. E aí vocês vão dizer, quem é o domínio? Todos os elementos de A. É o 1. Quem é o contradomínio? Todos os elementos Todos os elementos de B. de B. Isso. E quem é o conjunto de imagem, que é o que a questão quer? Menos 1, Isso. 2, 3 e 5. Pronto. Menos 1, 2, 3 e o 5. Tá vendo que vocês já sabem? E onde tiver o x na função, eu vou substituir por esse valor que a questão me deu. É só eu fazer essa substituição e resolver. Eu tenho a função, ó, x ao quadrado menos 2 e ele pede para a gente calcular esses três números. F de menos 1, F de 1 e F de 0. Eu vou fazer o primeiro e vocês vão me ajudar fazendo o segundo e o terceiro. Eu vou fazer primeiro o F de menos 1. Então eu faço, ó, F de menos 1
vai ser igual. Onde tiver o x, eu vou substituir o número que está aqui dentro. O primeiro é menos 1. Toda vez que tiver menos, eu coloco entre parênteses para ficar mais bonitinho. Coloco o quadrado aqui em cima. Ó, era x ao quadrado. Onde tinha x, eu coloquei menos 1. Repeti o quadrado. Menos 2, que é o resto que falta aqui. Tudo bem até aí? Sim. Pronto. Então, ó, f de menos 1 vai ser igual. Número negativo elevado a um expoente par, que 2 é par, né? O resultado fica positivo. Positivo. Essa questão, toda vez quando vocês tiverem um número negativo e o número aqui em cima for um número par, vocês entendem por que dá positivo? Ou quer que eu mostre? Como professor? Ó, quando eu tenho um número negativo aqui embaixo, por exemplo, menos 1, elevado ao 2, que é um número par, vocês sabem por que fica o número positivo? Porque menos com Por menos quê? é mais. Isso aí. O que é que eu estou fazendo? Quando eu elevo ao quadrado um número, eu estou fazendo uma multiplicação por ele mesmo. Então, por exemplo, menos 1 ao quadrado é eu fazer o seguinte, ó, menos 1 vezes menos 1. Isso não é uma multiplicação? Na multiplicação a gente faz jogo de sinais. Sinais. Menos por menos, mais. 1 vezes 1 dá 1. Por isso que eu sei que quando o número for negativo e o expoente for um expoente par, por que par? Porque eu sei que quando eu multiplico dois números pares negativos, o resultado vai ser sempre positivo. Por isso que eu já posso fazer direto, entendeu? Por isso que às vezes eu faço direto. Então, menos 1 elevado a 2, eu sei que o valor vai ser positivo. Aí vai ser 1 e o menos 2. 1 positivo menos 2. E aí eu tenho ó, um número positivo e um número negativo. Aí eu faço o seguinte, ó. Eu gosto de usar a ideia de perda. O 2 não é maior do que 1? Sim. Quem é o sinal do 2? Menos. Então eu posso Negativo. repetir isso. Posso repetir o sinal do menos e depois diminuir. Vou repetir o sinal do 2, que é menos, ó, coloquei aqui. E depois eu diminuo esses números. 2 menos 1 dá 1. 1. Então a resposta é, Facinho, ó. diga 1 aí, elevado a 2, né? Menos isso, 2. menos 2. Então, quanto é 1 ao quadrado, Otávio? É 1, porque é 1 vezes 1, né? Isso. 1 E 1 menos multiplicado por 2 ele dá quanto? mesmo é menos 1. Isso, perfeito. Só isso. Agora, quando f for zero. Aí, no caso, é 0, né? Porque é o 0 elevado a 2, aí não tem Isso, importância, aí repete o 0. Aí menos o 2, aí vai menos 2. perfeito. Então, 0 ao quadrado dá 0. Menos 2. 0 menos 2 continua sendo menos 2, porque o 0 não influencia de nada. 2x ao cubo menos 4x mais 2. E o que é que ele quer? Coloque primeiro f de 1, ou seja, onde tiver x você vai substituir por 1, depois f de 3. E aí você pega o resultado do primeiro menos o resultado do segundo. Vai ser igual. Onde tiver o x, eu vou substituir por 1. Então, 2 vezes, onde tiver o x por 1, então, 1 ao cubo menos 4 vezes 1 mais 2. E aí, f de 1 vai ser igual a 2 vezes Vezes 1 1 menos 4 menos 4 mais 2. mais 2. E aí eu tenho o Aí, seguinte, f de 1, pode falar, Jéssica.
É Aí igual. 2 Sim, menos 4 isso. mais 2 igual a E vai 0. dar quanto? 0. Muito bem, achei o primeiro valor. Para f de 1. Deu 0. Agora eu tenho o seguinte, ó. O f de 3. Onde tiver o x, eu vou substituir por 3. Então eu tenho A, ó. 2 vezes 3 ao cubo menos 4 vezes 3 Mais mais 12. 12. Eita, mais 2. Vamos lá. F de 3 vai ser igual. Isso é um F. 2 2, vezes. Quanto é 3 ao cubo? 3 vezes 3 vezes 3. 27. 27. 3 Aí, vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Menos 4 vezes 3, 12. mais Mais 2. 2. Perfeito. Agora vamos lá, ó. Quanto é 2 vezes 27? 54. Perfeito, É. 54. Menos Menos os 12. 12 Mais 2. mais 2. Que vai ser igual a 44. Muito bem. Então, 54 menos 12. 4 menos 2 dá 2. 5 menos 1 dá 4. Então dá 42. E 42 mais 2, 44. Menos. Menos Tá vendo? Ó, que f de 1 44. menos f de 3. Então esse menos é da fórmula. Ó. Menos. Quem foi o f de 3? 44. 44. Aí o sinal Positivo, né? vai mudar e vai ficar como negativo. Aí vai ficar Isso. Quanto menos é 44. 0 menos 44? Menos 44. Aí a resposta é... Eu vou deixar essa parte de função injetora, sobrejetora e bijetora para a próxima aula. Eu vou parar a nossa aula aqui para...